nós sabemos que a biossegurança ela é regida por uma série de normas e uma série de medidas, que a gente chama, então, de medidas de precaução padrão. Dentro dessas medidas de precaução padrão, o que a gente vê são 5 medidas básicas, tá? Então, a gente tem a imunização, que é a vacinação. Então, essa vacinação é preconizada para todos os profissionais de saúde. Então, são vacinas que realmente são determinadas e que o profissional de saúde, ele tem obrigatoriamente que ter seu cartão de vacina. E se ele for, por exemplo, se apresentar em algum trabalho, em algum hospital e for contratado por algum trabalho diretamente ligado à fonoaudiologia, ele tem que apresentar o cartão de vacina, que é a prova que ele está devidamente imunizado a doenças infecto-contagiosas que já tem as vacinas no nosso país. Então, assim, vacinas básicas que nós temos que tomar, são algumas vacinas que nós temos que tomar uma vez só, outras vacinas que nós temos que tomar de 10 em 10 anos, como a de tétano, outras vacinas que a gente tem que tomar anualmente, como a vacina da gripe, do H1N1. Tá? Então, nós temos todas essas vacinas e elas são preconizadas para que nós nos defendamos e nós entramos em proteção também dos nossos pacientes, dos nossos familiares, como eu falei anteriormente. Então, nós temos a segunda medida de precaução padrão, que é a higienização com as mãos. Na higienização das mãos, ela vale a gente ressaltar que existem 2 cuidados básicos, que é lavar com água e sabão, com fricção. Então, é tudo isso que que está sendo preconizado hoje pelo Ministério da Saúde, né? Então, a lavagem preconizada e obrigatória, com lavagem de pulsos, entre os dedos, no dorso da mão. Então, tudo isso tem que ser realmente observado pelo profissional de saúde e ensinado para os nossos pacientes. Temos também, gente, o álcool em gel. O álcool em gel ele tem sido bastante importante, principalmente quando nós estamos na rua, em ambientes que a gente não pode estar lavando as mãos toda hora. O que a gente pode substituir? A gente pode substituir essa higienização das mãos, a lavagem das mãos, pelo álcool em gel. Só nas horas que eu não posso eficientemente lavar as minhas mãos. Porque o mais eficiente que tem para esse procedimento realmente é lavar com água e sabão. A água e sabão é o remédio que nós temos para combater os micro-organismos. E principalmente agora o Covid. A gente sabe que o Covid, ele tem o Covid-19, então ele é uma molécula de DNA, de RNA, que depois ele se reproduz a partir do DNA. Então, o que acontece com isso daí? Qual que é o processo? A hora que a gente faz essa limpeza, a enzima do sabão, ele vai matando, porque nessa molécula tem o quê? Ela tem uma película de gordura. Então, o que faz a gente destruir esse micro-organismo? A gente destrói a partir da retirada desta película de gordura e aí a gente pode exterminar esse micro-organismo. Então, a simples lavagem de mãos faz com que eu esteja realmente limpa, né? Praticamente falando, assim, isenta de todos os micro-organismos presentes na minha mão naquele momento, tá bom? O uso de álcool 70 é um plus a mais para que nós mantenhamos as nossas mãos higienizadas, tá? Essa seria a nossa terceira medida de precaução padrão, que a gente vai limpar o ambiente. Limpar o ambiente como? Esse ambiente tem que ser a nossa sala, o nosso local de atendimento tem que ser devidamente higienizado. Então, desde piso até parede, janela, cortina, mobiliários, todos eles devem ser devidamente higienizados. Normalmente, para higienizar, também água e sabão. E o álcool 70 também é preconizado para ajudar nessa limpeza das superfícies, principalmente, tá? Normalmente, essa diluição de água e sabão, ela sempre tem uma água sanitária também, tá? Que a água sanitária é preconizada para limpeza de ambiente, tá? Normalmente, os móveis e estofados, cadeiras, o que nós temos que fazer com esse mobiliário? Ele tem que ser
de um material que possa ser higienizado. Tá? Então, normalmente, a própria vigilância sanitária, ela já faz as normas que tem que ser um consultório, principalmente no que diz respeito à limpeza, a facilidade maior de limpeza desse ambiente. Tá? A quarta medida de precaução que nós vamos falar aqui é a limpeza do nosso material, né? Então, limpeza dos artigos, que a gente diz. A limpeza dos artigos, gente, ela deve ser feita a partir de condições ou não de água e sabão. Então, o artigo que eu tenho que me permite limpar com água e sabão, ele sim vai ser higienizado com água e sabão. Água corrente, o que a gente recomenda é que a pia seja uma pia propícia para lavar esse material e que ele seja realmente um material eficaz, um sabão ou um detergente enzimático eficaz para fazer a limpeza dos meus materiais, né? Dos meus artigos. Bom, gente, a gente sabe que tem artigos que não tem como a gente fazer a limpeza lavando com água e sabão. Alguns materiais, eles não suportam água e sabão. Então, o que a gente pode fazer para que seja substituída essa limpeza? Normalmente, a gente usa o álcool isopropílico, tá? Esse álcool isopropílico, ele é 99,9% álcool. Então, o poder de evaporação dele é maior, fazendo que, então, os nossos equipamentos, eles sejam um pouco menos, corra menos problema de estragar, né? Celulares, que a gente às vezes grava paciente, máquinas fotográficas, iluminadores, focos de iluminação, paquímetro elétrico, paquímetro digital, vibradores. Então, são materiais que às vezes eu tenho no meu consultório, são materiais de uso até terapêutico, né? Hoje a gente sabe que a gente faz sempre as nossas avaliações com celular, a gente usa o celular, usa máquina fotográfica profissional, então tudo isso também tem que ser higienizado. Então, todos esses equipamentos que não podem ser lavados com água e sabão, a gente usa a desinfecção, então, com álcool isopropílico, tá? No caso, por exemplo, de vibradores, por exemplo, a gente tem a laser terapia, então todos esses a gente ainda usa um saquinho, a gente pode usar o saco, tá? Um saquinho de plástico e pode colocar os aparelhos, né? O laser e tal, no paciente com essa proteção. Depois que eu tiro essa proteção, eu vou fazer a higienização com álcool isopropílico também, tá? Temos ainda, gente, que pensar em como acondicionar esses materiais. Então, depois de limpo, ele deve ser acondicionado normalmente num saquinho de plástico, tá? Para que ele fique vedado. Então, a gente usa muito esses sacos de vários tamanhos, dependendo do que é, né? Esse saco aqui, ó, que é vedadinho, e eu coloco a data de esterilização dele ou a data de limpeza dele isso mostra que ele está limpo, tá? Então a gente tem que ter todo o cuidado na dispensação desses materiais e na lavagem, na higienização deles, tá? Para serem usados. Nós trabalhamos basicamente com a boca e a boca é extremamente contaminada, inclusive na época agora da Covid, a gente sabe que mais do que o nariz, é a boca que o vírus gosta de estar e de se proliferar. E aí a gente passa para a quinta medida de precaução padrão, que normalmente é que a gente tem visto mais preconizada aí no dia a dia, na televisão, por causa do Covid agora, tá? Então, nós temos os equipamentos de proteção individual, que são os EPIs. Esses EPIs, volto a falar para vocês, todas as medidas de precaução padrão e os EPIs, eles são devidamente aprovados e preconizados pela Organização Mundial de Saúde, Anvisa e Ministério da Saúde.
Esses EPIs, eles têm estado sido um pouco mais exigidos, porque são eles exatamente que vão nos proteger contra a pandemia, tá? Inclusive, esses EPIs estão sendo preconizados até para a população, como a máscara. Então, os EPIs são máscara, básicos, né? Máscara, jaleco, capote, que é o que vem em cima do nosso jaleco, viseira, que é o protetor facial. Nós temos os óculos que protegem, que vão vedar. Temos as luvas e os propés e a touca, tá? São os essenciais, são os que a gente mais usa. No dia a dia, sem Covid, o que o profissional da motricidade orofacial deve utilizar, tá? Sem o Covid. O jaleco, tá? E esse jaleco tem que ser um jaleco de gola alta e de preferência de gola de padre, tá? Que ele não mostre o colo, para ele proteger toda a sua roupa. O jaleco deve ser de manga comprida, tá? E não ter nenhum tipo de adereço. Então, jalecos de rendinha, eles não são preconizados. Jalecos que tenham bordados de pedraria, eles não são preconizados. Por quê? Porque todos esses, eles carregam sujeira, tá? E quanto tempo eu posso usar esse jaleco? Normalmente, ele é trocado por período ou quando visivelmente sujo. Alguns procedimentos, eles podem até ser trocados por dia, tá? Só que eu não posso ficar uma semana usando o mesmo jaleco, mesmo que ele esteja dentro do consultório. Jaleco é de uso no ambiente de atendimento, gente. A gente não usa jaleco na rua, a gente não sai com jaleco, a gente não chega na nossa casa com jaleco. Isso é muito perigoso até para a saúde do meu paciente. E a biossegurança, todas essas medidas, elas têm que ser feitas com todos os nossos pacientes. Por quê? Porque nós nunca sabemos quem é o paciente que está contaminado com qualquer doença ou que não está. Ou mesmo se nós estamos contaminados. Aí eu também tenho que proteger a saúde do meu paciente. Cor do jaleco, preferência branco. Por que preferência branco? Porque eu consigo ver a sujeira dele, tá? Se não for branco, cores claras que deem para eu perceber sujeira. O capote, gente, ele é preconizado para uso agora, como eu falei, e em todos os ambientes hospitalares. Os EPIs, eles são preconizados a partir do local que a gente está e do perigo de contaminação daquele local. Então, quando eu estou trabalhando MO, por exemplo, no hospital ou num órgão público, cada um desses locais tem a comissão de controle de infecção, tá? Então, quando eu vou para um hospital ou quando eu vou para uma clínica que tem toda essa normativa, eu vou seguir exatamente a normativa que aquele local de trabalho me impõe. No meu consultório, eu tenho que preconizar, então, o uso de jaleco, minimamente jaleco, né? O jaleco é de uso dentro do consultório, no ambiente de atendimento, e do ambiente do atendimento deve sair para casa dentro de um saco plástico, tá? Então, normalmente eu trago como o meu jaleco? Eu trago acondicionado nos sacos plásticos. Só que o mesmo saco que eu trouxe, ele limpo, eu vou levar ele sujo e vou descartar esse saco, tá? Ele está contaminado, então eu vou descartar. Aí no consultório também, o que eu vou usar? Sempre eu vou atender, hoje eu tô de cabelo solto, né, porque eu tô fazendo a live, mas sempre eu vou atender de cabelos presos, tá? Aí o uso da touca é um uso que a gente pode ou não fazer o uso dele dentro do consultório. Eu acho que daqui pra frente eu uso normalmente a touca, mas a maioria não usa, mas eu acho que daqui pra frente a touca vai ser preconizada sim. Por quê, gente? Porque a gente tem uma coisa que chama aerossóis. Então, os aerossóis, eles vão
pegar e reter os micro-organismos. Ele vai fazer com que o meu ar fique contaminado. Se eu espirro aqui, eu tenho ar, né, que ele vai ficar, o meu micro-organismo vai ficar ali passeando, o micro-organismo vai ficar passeando. E o que acontece? Por exemplo, no Covid, o Covid, ele fica em suspensão aérea, então, no ar, por 3 horas, vivo, tá? Então, já tem pesquisas dizendo isso, que ele fica por 3 horas. Como o vírus da gripe também, ele é um vírus bastante resistente, que ele fica no ar um pouco também. Então, a gente preconiza cabelo preso e, às vezes, o uso da touca. Quem se sentir melhor, mais protegido. Isso no hospital, como eu disse para vocês, a vestimenta é determinada no hospital. No hospital é obrigatório o uso da touca. Temos também o propé, que é o que a gente põe em cima do nosso sapato, tá? Para que a gente não contamine o local, a sala que a gente está atendendo. Porque a gente vem de fora com o sapato sujo, vai para a sala e vai atender muitas vezes. Às vezes a gente atende criança no chão. Daí não dá, né, gente? Então nós temos que ter uma proteção do nosso sapato, que é o propé. O mais correto é que a gente tenha uma meinha, alguma coisa que a gente use dentro do consultório, não entre no consultório de sapato, sempre, isso é sempre, não é agora, na época da pandemia, que a gente não entra no consultório de sapato e coloca o propé, use o propé. E ele é descartado quando eu saio do ambiente. Aí nós temos as máscaras, né? As máscaras, gente, hoje... a máscara é um equipamento de uso individual, de proteção individual para todos os cidadãos brasileiros, né? Então a gente tem que saber que a maioria das cidades hoje tem decretos, estados e municípios têm decretos obrigando o cidadão a andar nessa época de pandemia com máscara. Então essa máscara, eu vou falar do uso das máscaras de uso caseiro, eu vou começar com elas, tá? Essas máscaras podem ser de pano, e aí de pano, o que é preconizado? Algodão, tá? 100% algodão, duplo ou triplo, e a gente vai colocar, e a máscara para ser boa, gente, ela tem que vedar essa parte aqui, ó, tá tudo vedado, tá? Então, essa é uma máscara boa. Ao retirar, eu tenho que retirar, e quando eu retiro essa máscara? Quando ela estiver molhada ou de 2 em 2 horas. Ah, Cristiane, mas eu vou ficar 6 horas na rua. Eu sempre tenho que ter, gente, e sempre tenho que carregar comigo máscaras na minha bolsa. Mas na minha bolsa como? Vou pôr assim na bolsa? Não, eu vou pôr dentro de um saquinho, ela tem que estar limpa. E o saco também não pode ser saco de supermercado, tem que ser sacos limpos, tá? Eu coloco dentro do saquinho e eu posso reutilizar para pôr as minhas máscaras limpas dentro desse saquinho. Se eu tiver comigo um saquinho para eu carregar só a suja. O Ministério da Saúde recomenda que cada cidadão lave a sua máscara. Então ele tem que passar, mergulhar em água sanitária, tá? Com diluição. Hoje eles estão falando de 250, eles mudaram agora a norma, 250 de água sanitária para 750 de água, tá? Então, cada época, dependendo do perigo que eles acham que vai ocorrer, é um tipo de diluição. Aí, quando você tem as máscaras bonitinhas, coloridas, o que acontece? O sabão enzimático, tá? Então, eu vou usar o sabão enzimático, porque eu vou fazer essa limpeza sempre, gente, friccionando. Passar água sanitária e sabão e tirar com a água sem friccionar, não é lavar, tá? Então, sempre friccionando. Bom, essa é a máscara caseira, tá? Para eu usar no consultório, o que se preconiza? A máscara hospitalar, tá? Que é essa máscara aqui. Então, essa máscara tem tripla camada, e aí ela tem um ferrinho aqui que ela vai moldar aqui no seu nariz, tá? Eu vou tirar o fone porque é mais fácil de eu colocar e de eu tirar, tá? Eu vou colocar aqui o cabelo normalmente preso, né, gente? E adequar aqui,
Depois que eu fiz isso, eu não toco mais na máscara. Eu não posso pôr a mão aqui, nem nessa, nem na máscara de uso, na máscara caseira, tá? Eu não toco a mão aqui. Por quê? Porque é aqui que vão alojar os micro-organismos. Se eu toco a minha mão aqui e toco minha mão no olho, eu posso me contaminar, tá? Então, ó, às vezes as máscaras caseiras são até mais vedadinhas do que essa, ó. Mas essa tem uma boa vedação, eu vou usar. E aí, na hora de tirar, eu tiro dessa forma e descarto, tá? Normalmente o descarte é num lixo que eu vou pôr como um lixo que eu vou descartar colocando que tem material contaminado. Quando eu estou em clínicas, normalmente eu posso colocar, normalmente tem o descarte de lixo contaminado, o hospital tem o descarte de lixo contaminado e eu vou fazer esse descarte adequadamente, tá? Além disso, quando eu estou no hospital, eu ainda tenho assim, tem um interessante aqui, que é um outro tipo de máscara, que ela também é descartável, mas a gente tem usado para lavar, tá? Tem lavado ela. Ela é aqui, ó. Isso aqui, ó. Que ela é um bojo de sutiã, tá? Essa tá sendo bem eficaz e ela não incomoda. Ela é uma máscara bem legal. Vou passar por uma recomendação mais específica de hospital e de quem tá na linha de frente com os pacientes contaminados, tá? Que são as máscaras N95, PFF2, PFF3, tá? Então, são as máscaras, gente, que são realmente as preconizadas para quem está na linha de frente do combate ao Covid, o uso hospitalar, tá? Então, eu vou colocar aqui vem um elástico que vem aqui e outro elástico que vem aqui. Então, ela vai ficar exatamente assim. E, normalmente, ó, aqui. E, normalmente, ela é a última a ser retirada quando a gente faz a desparamentação dos equipamentos, tá? Então, normalmente, ela é a última a ser tirada. E quando ela for tirada, ela é tirada assim também e descartada, tá? Nós estamos tendo muito problema na desparamentação de infecção nesta hora, tá? A luva, gente, pra gente calçar uma luva, a gente tem que lavar as mãos antes e depois, antes de colocá-la e depois de retirá-la, tá? Então, as luvas, nós temos que pensar que elas têm que estar ajustadas nas mãos. Na hora de pegar, eu não posso pegar a luva, eu tenho que pegar ela na pontinha e ajustar. Minha mão tá limpa. Quando eu vou colocar, minha mão tem que estar limpa. Então, eu não vou colocar com mão suja. Aí eu vou colocar minhas luvas, vou retirar essas luvas. Tem várias técnicas de retirar a luva que você não toca na luva quando ela está... quando eu vou tirar depois do uso, tá? Então, eu tenho que prestar atenção. Eu normalmente pego aqui, ó, e faço a retirada aqui, faço e jogo. A gente tem que treinar para tirar a luva, porque senão, na retirada dela, eu posso me contaminar. Ainda mais falando de Covid agora, né? As luvas. Minha mão tá limpa, vai estar limpa, né? E eu vou calçar as luvas. Eu tenho, normalmente, na luva, eu tenho a validade dela. Toda luva tem sua validade, tá? O que a gente está pedindo agora são luvas que a gente possa colocar luvas menos antialérgicas, na maioria antialérgicas, para evitar que o paciente tenha alguma rejeição, tá? Na MO a gente preconiza máscaras também, luvas também bem, com uma boa manipulação. Então você pega, na hora de tirar, eu faço isso normalmente e tiro aqui e jogo fora, tá? Aí, na época agora do Covid, gente, o que nós estamos tendo? Nós estamos tendo o protetor facial, tá? Que é este daqui. E temos também o óculos, né? Que é esse aqui. Então, normalmente, eu só vou me paramentar aqui, daqui pra cima, tá? E tenho também, né, o capote, que eu vou usar. Eu tenho sempre que usar agora no consultório capote. Por quê?
De um paciente para o outro, aquele paciente que não é infectado, agora na época da pandemia, ser uma transmissora de infecção cruzada, eu posso passar esse vírus para o outro e esse vírus não manifestar em mim. Então eu tenho que estar cabelo preso, ambiente hospitalar normalmente e agora no consultório, tá? Cabelo preso, gorro, pegando tudo aqui, tá? Totalmente pra dentro. O óculos. E, por último, a minha viseira. Isso é o que o profissional está usando no atendimento para Covid, tá? E eu ainda tenho o meu capote, tá? Que é isso daqui que amarra atrás, tá? Para desparamentar, tem que ter... Isso é material descartável, esse capote, tá? Luva descartável. Este daqui nós vamos higienizar. Não pode... Aqui, ó, a gente tá vendo que é um material que pode lavar esse aqui. Tem uns que aqui é todo de plástico, de espuma. Não pode, tá? Tem que ser lavável. O óculos também eu vou lavar, tá? A cada paciente eu tenho que higienizar. Esse óculos aqui, eu uso óculos também. Dá para usar o meu óculos e esse óculos, tá? Sem problema nenhum. E vou tirar, primeiro, eu vou tirar o quê? Primeiro esse ou esse? Eu tiro primeiro esse, tá? Tiro, jogo fora. Depois eu venho, tiro a máscara e jogo fora. Na verdade, a máscara é a última que a gente tira, tá? Porque eu tô protegendo aqui, ó. E é aqui mesmo que esses vírus gripais, eles se alojam, tá? Então, é aqui mesmo que eu tenho que me proteger, tá bom? Então, gente, é basicamente isso. Lembrando que, vocês estão vendo aqui, gente, que eu não tenho brinco, eu tô com fone aqui só para ajudar no áudio do vídeo, mas eu não tenho brinco, não uso adornos quando eu vou atender, não posso usar adornos no atendimento, que cada vez que eu vou lavar minha mão, se eu tiver um adorno, esse adorno também tá sujo, eu vou ter que lavar o adorno. Então, normalmente, a gente não usa adorno. Na época de Covid, agora, a gente tá pedindo para não usar maquiagem, porque a maquiagem, ela pode reter micro-organismos, tá? Então, o profissional que vai trabalhar não usa maquiagem, e com unhas pequenas, e a gente sabe disso até no consultório, se a gente, no dia a dia, nós temos que ter unha pequena. Como é que nós vamos calçar uma luva com unhas grandes? Pequenas e normalmente ou esmaltadas com esmalte claro, que dá para ver sujeira, ou não esmaltadas, tá? Essa época de Covid, nós estamos conseguindo não esmaltar as nossas mãos, né? Então, gente, é basicamente isso. Existem máscaras aí, eles estão adaptando algumas máscaras, que aqui, ó, tem o plástico, tá? Então, aqui, ó, aqui fica a amostra, a boca fica a amostra, tá? Ela tem sido preconizada para trabalhar com deficiente auditivo, na MO e tal. Agora, eu não posso falar para vocês como fica a higienização dessas máscaras, porque são dois materiais diferentes, tá? Apesar de plástico poder ir, a água sanitária aceitar o plástico, mas não sei como fica aquela costura na retenção de micro-organismos. Então, assim, não foi testada ainda. Ela tá sendo preconizada, porém sem testes, tá? Mas é uma solução para nós, tá? Melhor do que sem máscara, tá? E isso daqui, gente, o protetor facial, ele não dispensa máscara, porque, na verdade, por mais que ele esteja aqui, ó, tá protegendo, tá fechando aqui, mas aqui, ó, a gente ainda tem passagem, então ele não dispensa máscara, tá? Espero ter ajudado, então, né, nesse processo e agradecer mais uma vez a Abramo pelo convite.